Gente, agora no Papo com Dani, você vai ver a conversa que eu tive com uma das melhores entrevistadoras da TV brasileira. Ela já esteve frente a frente com grandes nomes do cinema e da música mundial, como Brad Pitt, John Travolta, Richard Gere, Jennifer Lopez e Arnold Schwarzenegger. Só faltou e eu. outros muitos. Faltou você? Só Faltou eu. eu. Eu falei com ela, Ai, com ai, essa ai. jornalista e apresentadora Maria Cândida. Roda aí! Gente, meu papo de hoje tá mais do que sensacional. Estou com uma mulher linda, inteligente, jornalista, apresentadora, que viajou o mundo todo. E aí, num detalhe ainda, ela tem uma lista, assim, ó, com tantos nomes de celebridades que ela já entrevistou. Já imaginou que ela já entrevistou Brad Pitt? Tá com inveja, né? Eu também tô com inveja, pra falar bem a verdade. Olha essa mulher, fala sério. Tudo bem, Dona? Como vai, Tudo, Dani? Muito melhor obrigada. agora falando com você. Muito obrigada por ter aceitado Adorei a nosso oportunidade de estar aqui no convite. seu programa. Muito bacana mesmo. Gente, olha esse cabelo, fala. Esse cabelo todo é seu? Me fala. Que Olha, todo mundo fala do meu olha, cabelo, mas o seu cabelo nem é todo, linda. nem todo o cabelo é meu, não. É, Nem todo. gente, vai estar lindo o corte. É, então, Lindo. é perfeito, Você né? sempre foi loira? Sempre. Nunca Sempre. Desde pequenininha, nasci mais loira ainda. E aí, com o tempo, o cabelo foi escurecendo, escurecendo, escurecendo. Aí fui fazendo luzes. E aí, hoje eu tenho o cabelo todo de luzes, Você né? nunca cortou seu cabelo assim de Joãozinho? Já, muito. Já? Eu trabalhei na TV Globo e eles me fizeram cortar o cabelo. Ai, mentira que Me fizeram fizeram você cortar. Eu trabalhava em Santos, na TV Tribuna. Foi o meu primeiro trabalho de repórter. Mas por que pediram pra cortar? Porque a TV Globo tinha... Não é que nem hoje. A TV Globo tinha um padrão. E o padrão, assim, a Fátima Bernardes tinha cabelo curto, a Sandra Nemberg tinha cabelo curto. Todas as apresentadoras tinham cabelo curto. E aí eu fui pra Santos, numa afiliada, pra aprender a fazer reportagem. Eu tinha cabelo comprido desse jeito. E aí... Eles resolveram cortar. Pra cortar seu cabelo. Pediram pra cortar. E você não chorou assim? Chorei. Ai, gente, Eu quem chorava. imagina? Eu chorava no cabeleireiro. Eu fui no cabeleireiro, no melhor cabeleireiro de Santos, super E eles renomado. que pagaram a conta ou Que não? pagaram. Ah. Aí eu chorava. Pelo menos, né? As clientes viam eu chorando e falavam, tadinha, não corta Que o cabelo emprego é dela. esse, gente? Daí eu lembro que eu voltei dirigindo pra São Paulo, chorava. Aos prantos, Mas depois eu gente, fiquei que uns loucura. 7 anos com cabelo curto, E você bem acostumou, curto. assim? Como assim, cabelo É curto? curto? Você acostumou Acostumei, depois? Você não acostumei. ficava com vontade de ter Porque, o cabelão? assim, eu ficava com vontade, só que a minha profissão exigia que eu tivesse o cabelo curto. Então, até eu fiz uma matéria pro Fantástico uma vez, que era uma pessoal que vendia cabelo. E aí eu mostrei uma foto, eu cabelo curto, eu cabelo comprido. E o pessoal, não, você tinha que ter o cabelo comprido, não. Até que quando eu fui pro SBT, eu comecei a ficar com o cabelo mais comprido. Quando você fez o programa do Gugu lá, que você trabalhou bastante tempo Trabalhando no no Gugu, programa né? do Gugu, mas eu fiz muito SBT Repórter. Aham. Naquela época eu viajei o mundo todo, que você falou e tal. No fundo, foi as primeiras viagens que eu fiz foi no SBT Repórter. E aí eu comecei a ter mais personalidade. Mais liberdade. E mais liberdade, e mandar mais no que eu queria. Mas, Maria, me fala uma coisa. Quando você pensou assim, desde pequena, qual que era seu sonho? Porque sempre criança fala, eu quero ser dentista, eu quero ser juíza, eu quero ser professora. De pequenininha, qual era o seu sonho, assim, quando você era pequena? Você pensava ser artista, trabalhar na TV? Não, nunca pensei em trabalhar na TV. Pelo contrário, sempre fui contra trabalhar na TV, porque eu achava que a TV era uma coisa que emburrecia as pessoas. No fundo, não é isso, né? Jura que você Mas eu tinha achava isso? isso porque, assim... Eu queria trabalhar no jornalismo impresso, eu queria fazer grandes reportagens, eu queria trabalhar em jornal, eu queria trabalhar no Jornal do Brasil e acabei trabalhando. Eu fui rádio escuta, que é uma coisa super simples, mas fui rádio escuta do Jornal do Brasil e fazia algumas reportagens para eles também, muito pouquinho, mas fiz. Sim. Era um grande jornal para mim. Então, quando eu fui pro Rio de Janeiro, que eu fui fazer um estágio lá, para mim, assim, era a coisa mais importante do mundo. Eu me senti muito feliz. Eu sempre fui em busca da verdade. Assim, sabe aquelas coisas da justiça, da verdade? Tanto que eu fiz um ano de direito. Você fez. Fiz um ano de direito, mas não gostei. Mas é engraçado, todos os jornalistas que eu já entrevistei na vida, Mauri Júnior, não sei o que, todos, eu acho que o Mauri até chegou a se formar. Entraram no direito, eu também fiz direito, pouco tempo, mas depois saí. É porque era uma profissão estável, né? Hoje em dia não é tão estável assim, mas porque tem concurso público, que você pode ser juiz e tal. E pela facilidade da comunicação, sempre falaram pra você, você pode ser juíza, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Aí, por que eu queria também um jornalismo investigativo no começo?
né, no começo, porque depois eu mudei e fui pro entretenimento. Sim. Mas eu queria uma coisa investigativa, queria entrar em prisão, queria fazer essas maluca. Queria fazer essas coisas, E aí mas você ficou pouco tempo no direito? Fiquei 1 ano só. 1 ano só. 1 ano, tranquei e nunca mais voltei. E aí mas antes de você fazer a faculdade de jornalismo, você foi modelo também, né? Fui modelo. Como que foi isso, essa vertente de ser modelo? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu sempre fui bonitinha, era loirinha. Não, bonitona, de olho, né? Não, de olho azul, aquele estereótipo, né, da Barbie, assim, né? E aí as pessoas falavam assim, por que você não faz o comercial e tudo? E eu comecei a fazer teste, fui numa agência, fiz teste, e eles gostavam muito de mim para fazer comercial. Eu acho que eu já tinha essa facilidade para fazer coisa com a câmera. Mas quando eu fui fazer jornalismo, eu não queria, isso que eu te falei antes, eu não queria nada com televisão. Eu fiz comercial quando eu era modelo, dos 15 aos 17 anos, mais ou menos, era um bico para mim. Eu ganhava um dinheirinho, que dá bastante dinheiro. E você gostava de trabalhar com isso ou não? Você achava que você fazia mais pelo dinheiro e meio Fazia mais pelo dinheiro. Mas aí você começou a fazer faculdade de jornalismo na PUC, você começou a fazer? Comecei a fazer, fiz na PUC. Era um período muito político até, eu gostava muito de política, muito de economia, estava muito ligada nesses assuntos, que eram assuntos mais sérios, assim. Eu lembro que os meninos que estavam na minha classe, eles faziam esporte. Hoje eles estão no Sport TV, em todos esses canais de esporte, e viraram famosos até. E eles falavam de esporte, tudo, e eu falava, não, esporte não, eu não queria fazer nada disso. Eu queria fazer coisas que mudassem o mundo, que eu participasse da história. Que legal, olha que bacana. Era uma necessidade que eu tinha de participar do mundo. E quando eu comecei a fazer reportagem, eu vi que, por menor que fosse a reportagem que eu fizesse, era falta de luz num bairro. Eu estava participando da história daquelas pessoas. E aquilo era muito importante para mim. Era muito importante para mim. E eu passei a ver que eu sempre gostei de pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de descobrir a vida de pessoas. Canceriana é bem família, bem público, é uma pessoa que gosta de conversar, de pessoas. Acho que tem tudo a ver. O seu signo diz muito isso, E eu tenho um ascendente escorpião. Não sei se você gosta bastante desse negócio de signos. Sim, gosto. Então, eu tenho um ascendente escorpião, lua em Gêmeos. Escorpião já é mais... vingativa, aquela coisa toda. O escorpião, ele é mais assertivo, eu diria. Ele vai no que ele tem que ir. Então, isso profissionalmente me ajudou muito. O câncer é meu lado molenga, meu lado família, mãezona, apaixonada, sonhadora. Então, isso me dá o sonho. O escorpião me dá já o lado assertivo. Já. E os gêmeos, que é minha lua, me dá a praticidade. Eu sou uma pessoa bem prática. Para viajar o mundo todo, inclusive prática, porque você editou, é verdade? Você editou seu próprio portfólio? Quando você começou a mandar para as TVs, para todos os lugares. Você que editou, como é que foi isso? Na época, isso que eu te falei, fui fazer um estágio no Jornal do Brasil primeiro. Eu morava no Albergue da Juventude. Porque, assim, minha mãe falava assim, não, vai atrás do seu sonho, vai se virar e tal. E aí você foi morar sozinha? Fui morar sozinha no Albergue da Juventude, por 3 meses no Rio de Janeiro, lá no Humaitá. Aliás, nossa, eu adoro contar sobre essa época, porque foi uma época de muita batalha. Eu pegava um ônibus, uma Kombi e um metrô para chegar no Jornal do Brasil. Olha só. Mas eu chegava tão feliz, que para mim valia a pena, valia tudo. E depois eu fiz um curso com a Alice Maria, que a Alice Maria foi uma grande, assim, ela é uma grande jornalista e ela coordenou o Jornal Nacional e ela que criou a Globo News e tal. Você fez um curso para TV? Fiz um curso para TV. Uhum. Porque eu saí da faculdade e achei que eu tinha uma matéria que era telejornalismo, mas não era muito, assim, a gente não tinha nem câmera. Hoje em dia as faculdades têm um monte de câmera, tem palco, tem estúdio, tem tudo. Naquela época não tinha nada. A gente tinha uma câmera pra todo mundo. Aí você tem que dividir, você faz um pouquinho, você quer fazer mais à vez do seu coleguinha. Exatamente, entende? do coleguinha. Você tá falando de criança, né? Pra criança. Mas o coleguinha é mãe, né? Mãe, você sabe, tem que falar assim mesmo. Então, e aí na faculdade não tinha esse curso. O que eu fui fazer? Fiz lá no Rio de Janeiro esse curso. Sim. Como eu não podia pagar na época, eu tive uma bolsa de estudos. E o que eu fazia? Eu era secretária dela, assim, secretária. Eu era uma auxiliar, eu fazia tudo. Eu era uma faz tudo. Tinha que ir no banco, eu ia. Durante o dia tinha que fazer isso, tinha que mexer na ilha de edição, eu mexia. Então eu fui fuçando as coisas na produtora. E fuçando.
E ela te dava aula? Ela dava aula. Ela e várias pessoas da Globo. Então, assim, foi lá, o William Bonner e a Fátima Bernardes foram lá. Eu não lembro se a Glória Maria também foi. Então, cada dia a gente tinha uma aula com esses bambambãs da Globo. E era fenomenal, assim. Eu me sentia maravilhada uma estrela, com tudo aquilo. Super, tudo. Nossa! Eu e mais 9, eram 10 pessoas. Aí, o que eu fiz? Eu voltei pra São Paulo, né? Porque minha cidade sempre foi São Paulo. Eu fui pra Santos pra trabalhar, eu fui pra Nova York pra trabalhar, fui pra Atlanta pra trabalhar e trabalhei muito em Los Angeles. Então eu fiz, e também um pouco em Miami. Fiz todo esse circuito, mas minha cidade sempre foi São Paulo. Você é daqui de São Paulo. Eu sou daqui de São Paulo. E aí voltei pra cá, eu vi o nome, porque você não vê o nome, editor-chefe, diretor, Sim, não sei o que sim. e tal. Eu ligava pra secretária. Eu ligava pra secretária e falava assim, olha, meu nome é Maria Cândida, eu fiz o curso da Alice Maria no Rio e não sei o que e tal, eu tenho uma fita pra mostrar. Aí eles falavam assim, ah, tá bom, então manda a fita. Ou marcava uma reunião. Aí eu acabei fazendo vários testes, eu fiz teste na cultura, mas eu era bem fraquinha. Foca. Era bem fraquinha. Eu fiz um teste pro Metrópolis na cultura, aí o cinegrafista falou assim, agora você grava o off. Eu falei, quê? Falei, que off? Que é off? Aí me mandaram pra Eco 92, em 92, me mandaram pra Eco 92 pra fazer a cobertura, que eu falei que sabia, não sei o que, sempre eu falava que sabia. Nunca falava que não sabia fazer alguma coisa. Só que chegou lá também, eu não sabia direito fazer as coisas e tal, eles me mandaram de volta de ônibus depois de 2 dias. Então eu passei por várias situações em que eu tive que aprender. Sabe quando você tem que degrau por degrau, aprender? Você vai lá, não sabe direito o que perguntar, aí a pessoa, chefe meu, falava assim, pegava aí da ilha de edição, pegava a fita e falava assim, isso aqui tá uma porcaria e não sei o que e tal. Aí depois que eu comecei a evoluir, eu comecei a aprender a fazer reportagem, que foi em Santos E que eu quem que aprendi. foi, assim, que te ensinou, que chegou assim, você, ó, Maria, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Foi a Alice Maria. Foi ela que chegou, ó, não é assim, você tem que Ela me mostrar. achava muito avoada. Sempre me achou muito avoada, porque eu gostava de prestar atenção em tudo. Só que eu não prestava atenção captando o que cada um tá falando. Hoje em sim. dia, eu tenho uma capacidade, por ser repórter, entrevistadora também, eu tenho a capacidade de focar aqui na câmera, mas eu tô aqui vendo tudo que tá acontecendo. tudo que tá acontecendo. Você sabe como funciona Sim, isso, lógico, né? Isso é treinamento. Um olho no gato, outro no peixe, né? Então, isso é treinamento. Você Sim, sabe se as pessoas treinamento. estão gostando, se não estão gostando. Hoje serve pra mim porque eu faço muita palestra do meu livro. A gente vai chegar lá ainda. E aí eu vejo na plateia as pessoas que gostam, as pessoas que não gostam, as pessoas que estão lá vendo sono. celular e tudo. E aí eu levanto. Como que foi trabalhar na Globo com você vê tanta gente bacana, por mais que cortou o cabelo, tudo, aquela coisa toda, mas como que foi? É porque quando eu cheguei na Globo de São Paulo, eu já estava treinada. Porque eu já tinha passado pela TV Tribuna de Santos. Então eu já estava treinada para fazer reportagem. E passei 1 ano na Record também. Lá eu virei apresentadora de telejornal. Eu fazia reportagem das 7 da manhã às 4 da tarde, voltava, trocava de roupa, fazia chamada e apresentava um jornal às 6h30 da tarde, que chamava Informe São Paulo. Que tinha notícia, mas um pouco de entretenimento. Quando eu cheguei na Globo, eu já cheguei sabendo ler um teleprompter, eu já cheguei sabendo fazer uma reportagem. Então, era outra coisa. Era já pra mim. mais respeitada, né? Chegou... Não, eu ainda era uma mocinha, ainda uma menina. Mas, mesmo assim, eu já sabia fazer as coisas. Eu já sabia entrar ao vivo. Não era aquela coisa que eu morria de medo de entrar ao vivo e tal. Então, quando eu cheguei na Globo, eu tive muitas oportunidades. Eu comecei como repórter, daí, de repente, um dia, eu tava no cabeleireiro fazendo luzes no cabelo, à tarde. Eu já tinha trabalhado. Aí me chamaram, falaram assim, você vai hoje apresentar a previsão do tempo. Eu falei, como assim? A previsão do tempo, Jornal Nacional. Eu falei, você tá brincando comigo, eu vou fazer isso. A Mariana Godoy tinha ficado doente, sem voz. Aí eles me chamaram pra fazer. A Mariana lembra muito bem essa fase aí, que depois eu tive que substituí-la, que ela foi tirar uma pinta que ela tinha no rosto. Aí eu tive que substituí-la, fiquei 1 ano na previsão do tempo, fazendo pro Jornal Nacional, fiz Bom Dia São Paulo, fiz Jornal Hoje, fiz... E o que me ajudou foi esse lance de eu ter trabalhado na Record antes também, e ter trabalhado na TV Tribuna, e Nada ter feito... como o dia a dia, não é? As dificuldades que faz você evoluir, não é, Maria? Então... Não é? E lá na Globo, eu fui pro Globo Rural depois, fiquei 2 anos no Globo Rural, fiz matéria pra tudo quanto é jornal. Assim, eu fui muito feliz na Globo. Muito E qual feliz. foi o seu maior desafio, assim, na TV? Na de TV? tudo isso, assim, que você fala, nossa senhora, você achava que não ia dar conta,
alguma coisa assim que te deu um Sei. meio, um anseio e... Entrevistar o Christopher Reeve. Christopher Reeve foi um ator que ele fez o Super-Homem em 1977 ou 78. Ele foi o primeiro super-homem. Ele era um homem lindíssimo, maravilhoso e tal. E ele ficou tetraplégico. Então, imagina. Então, quando eu fui pra casa dele, que não foi uma entrevista assim num hotel, foi numa entrevista que eu fui na casa dele, conheci a família dele, sentei na frente dele. Ele tinha tipo um ventilador aqui embaixo que pegava ar e subia o ar pra ele. Sabe assim, ele não conseguia respirar direito, ele não conseguia falar direito. Nossa. Foi extremamente difícil, porque eu não sabia qual era o limite da entrevista. Até onde eu podia ir. Ele caiu do cavalo? Não Ele foi? caiu de um cavalo. cavalo. Do cavalo, né? Ele fazia isso como hobby e acabou caindo. E era pouco tempo que ele tava assim ou não? Quanto tempo já ele já tava? Ele já tava uns 3, 4 anos, assim. E aí, mas por quê? Você não sabia como conduzir? Como que foi, assim? Porque de perguntar, você fica meio assim, né? Como que eu acho que era uma pessoa que eu admirava muito, tinha uma história muito fascinante, muito interessante, e eu tive medo de não dar conta, de repente, não corresponder a tudo. Uhum. Porque quando você faz uma entrevista em inglês, também, é muito difícil, porque você tem que prestar atenção exatamente no que a pessoa tá falando. Se você não presta atenção, e a pessoa fala rápido, se você não presta atenção naquilo, você não interage com essa pessoa. E aí é muito difícil. Então, a entrevista era em inglês, se bem que ele falava muito devagar, logicamente. A entrevista era em inglês, era a minha primeira entrevista internacional. Você domina super o inglês, mas por quê? Você ficou com medo? Deu um branco na hora? O que aconteceu? Não deu branco, não. Era mais medo de condução. Assim, você falou assim, qual a minha entrevista mais interessante, que eu achei mais fascinante? Foi essa entrevista, porque ele foi pro Gugu na época, o Gugu que começou a me mandar fazer entrevistas, deu muito certo. E por causa dessa entrevista, eu comecei a fazer outras entrevistas de cinema e daí me especializei. Me especializei nisso, assim, apresentei 3 Oscars, 4 Grammys. Mas assim, aí você falou, o maior desafio foi esse ator. Mas assim, você entrevistou Brad Pitt. Sim. Nossa, Nicole Kidman. Nossa, muitos assim. Keanu Reeves, Sandra Bullock, Tom Hanks. O Tom Hanks. Ai, não acredito que você entrevistou o Tom Hanks. Gente, meu ator favorito. Mas você quer saber o que eu mais gostei? Me fala dele, me fala, quero saber porque, tudo. Assim, o homem mais desejável que eu achei, se eu posso falar isso, é o Richard Gere. Que é muito mais bem-humorada e tem o ator principal, Richard Gere. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Como vai? Fantástico. It's a pleasure to meet you. A lot of women in Brazil. Sabe o Richard Gere, de Uma Linda Mulher? Mas ele é gay, né? Não. Ele não é gay? Não é gay. Eu achava que ele não, era ele gay. É super-homem. E assim, eu lembro que a entrevista rolou muito bem. A entrevista assim, e ele punha a mão assim, sabe assim, Tomar um café. Eu falo assim, ai meu Deus, esse cara tá me tocando, eu não tô acreditando nisso. Porque assim, eu sempre fui muito profissional fazendo as entrevistas, muito profissional. Então, quando tava pra entrar pra fazer a entrevista com o Brad Pitt, eu falei assim, o Brad Pitt e tal, mas eu tenho que manter a postura, né? Olha, sobretudo que eu entrei, menina. Eu entrei, sentei, aí a gente começou a conversar e ele tava cantando, ele começou a cantar uma música, que é uma música do filme do Pedro Almodóvar, que o Caetano Veloso canta. Então ele começou a balbuciar. Vai, você gosta de cantar, vai, canta um pedaço dessa música. Ai, não, eu não sei, eu não lembro. Só o Brad Pitt. Se o Brad Pitt não cantou, eu não vou. Né? Eu não vou me... Mas e aí, você já ficou, meu Deus do céu, o Brad Pitt tá cantando. Então, ele cantou um pouco. Aí eu virei pra ele e falei assim, começou a gravar. E na época ele tava com a Angelina Jolie ou com a Jennifer Aniston. Aí eu virei pra ele e falei assim... será que você pode cantar? Olha o cara de pau. Eu virei pra ele e falei, será que você pode cantar agora que a gente tá gravando? Aí ele falou assim, não, o Brad não canta em frente às câmeras. Eu falei assim, então tudo bem, não tem problema nenhum. E aí a gente começou a entrevista. Mas ele é muito charmoso, né? O Brad Pitt é um homem bonito, pessoalmente, ele é bonito, assim. ele é charmoso, ele é simpático e ele é inteligente. Tem coisa mais? Nossa, tem tudo isso? Tem todas tudo essas características. isso. Mas o Tom Hanks, o que você achou? O Tom Hanks é muito profissional. Eu acho que o Tom Hanks sabe exatamente o que falar. Ele é bem objetivo? Ele é bem objetivo. Ele sabe que qualquer coisa que ele fale... Brad Pitt também sabe. Jennifer Lopez também sabe. Qualquer coisa que você fala, e você é muito famoso, de repente, você tem...
as pessoas usam contra você muitas vezes. Então, eles têm muito cuidado ao falar, assim. Eles têm muito cuidado. E o Tom Hanks é um cara assim. Ele fala... Eu perguntei das crianças, porque era um filme que ele fazia no Polo Norte. Como que era? Era um filme de uma estação de trem e tal. Era um desenho animado, muito bacana. Aí eu perguntei pra ele, e as crianças que não podem ver esse filme, que estão aí pelo mundo, que estão não sei o quê, que são pobres, miseráveis e tal. Ele falou assim, olha, eu não posso fazer nada, infelizmente é o mundo que a gente vive e tal. Então, ele me pareceu muito assertivo, assim, é uma pessoa muito racional. Tom Hanks é racional. Agora, que é fantástico, é o Will Smith. Você já entrevistou o Will Smith? Ai, não tô nessa bagagem. Eu chego lá um dia, hein? Ele é super divertido, Ele né? é super divertido. É um cara, assim, maravilhoso. É um showman. O mais simpático que de todos você já... O mais simpático. O mais simpático? O mais simpático. Olha que legal. Todos. É você dá isso aqui pra ele, dá o dedo pra ele, ele te dá a mão inteira, entendeu? Olha que legal. Assim, você não precisa fazer muita coisa. E qual que foi o mais véio. chato, assim, que você fala, meu Deus do céu, não vejo a hora de acabar Colin esse negócio. Farrell. Colin Farrell, ele fez Alexandre, né? O filme. Sim, sim. Ele fez com a Angelina Jolie, se não me engano. A Angelina Jolie era a mãe dele. Exatamente. Sim. E ele fez outros. Alexandre o Grande, eu fiz entrevista com ele, exatamente. Eu fiz entrevista com ele pro SWAT que ele fazia. Ele sentava assim, sabe? Não queria nem saber. Não tinha uma postura. Ele fala um inglês irlandês muito pesado. Nossa. Falava um monte de palavrão. E assim, eu me senti muito incomodada com isso, né? Agora, teve uma história que foi sensacional. Eu entrevistei o Keanu Reeves 3 vezes. Uma na Austrália por causa do Matrix, uma em Los Angeles por causa do Matrix e uma por causa do filme Constantine, que ele fez. No filme Constantine, ele tava assim... Nos outros filmes, ele foi super legal super e bacana, tal. No Constantine, eu tô aqui, você tá aqui na minha frente. Ele ficava olhando pro lado. Aí chegou uma hora, depois de 2 perguntas, eu falei assim, peraí, esse cara tá com algum problema, né? Eu falei assim, olha, não é melhor a gente parar a entrevista? Porque eu tô vendo que você não tá... Porque eu sou muito assim, eu não sou moleza, não. Tipo, não quer fazer eu falei assim, olha, eu acho que você não tá gostando da entrevista. Aí ele, não. Depois de 2 perguntas, ele foi ótimo. Depois ele voltou pra aquela postura dele. Não sei se ele tava drogado, se ele tinha algum problema. Que louco, o povo também é louco, né? Louco. Mas de resto, assim, Meryl Streep, maravilhosa. Nossa, Sandra Bullock, que é aquela energia. E a Nicole Kidman, tem aquela pele de pêssego mesmo? Pêssego. Linda. Maravilhosa, linda. E simpática? Simpática, mas tímida, né? Tímida? Ai, não acredito, ela é tímida? Outro que você não vai acreditar que é tímido é o Ed Murphy. Ed Ah, Murphy, vá. assim, ele é um lord inglês. Mentira. Tô te falando, é um lord inglês. Gente. Ele se senta, ele fala baixo, ele é uma pessoa bem, assim, bem na dele. E você fala com ele, ele fala baixo e tal. Às vezes, quando você provoca um pouco, daí ele abre, assim, o Ed Murphy que é. Eu entrevistei todos os meninos do Harry Potter, desde pequenininhos. Eu fui crescendo, assim... Você foi acompanhando eu fui tudo. crescendo, fui ficando mais velha. E eles também. foram crescendo. Até que hoje o menino tem 25 Nossa, anos, sei lá tá, quantos anos ele tem. Nossa. Ele tinha 13 na época, 12, eu acho. Então, foi muito legal. Tanto que eu cheguei pra ele e falei assim, não acredito que eu tô vendo Harry Potter, que maravilha. Porque eu tinha visto os filmes, lido os livros e Você leu todos aqueles livros daquele tamanho Li, todo? li. Minha, nossa, você é muito... Jura que você conseguiu ler? Eu não gosto consegui muito ler de tudo. ler. Eu gosto, mas aquilo era muito grande, gente. Que lá cansava, aí eu mudava, eu não consegui, jura? E vi os filmes, então era uma coisa que eu queria muito fazer. Tem tantas coisas que eu fiz que eu falei assim, ai, que delícia ter feito. Tem alguém, assim, que você tenha muita vontade de entrevistar, que você não entrevistou ainda? Uma pessoa difícil que eu acho... o Martin Scorsese é um diretor que eu gostaria de entrevistar, que eu acho que ele deve ser bem mais flexível. O Woody Allen, que eu acho... Eu sou super fã do Woody Allen. Nossa, Desde aquele Meia Noite criança, em Paris, aquele filme eu sou que ele fez, super fã do Woody Allen. Maravilhoso. Só que o Woody Allen é um cara que não fala quase, é super inteligente, ele não se abre todo. Né? Você pega um Jamie Foxx, por exemplo, do filme Ray, sabe o filme do Ray Charles, o Jamie Foxx, que é um negro super bonitão e tal? Então, ele começa a cantar, ele também começou a cantar uma música do filme Ray e tal. Então, são pessoas que são fáceis de entrevistar. Você deve perceber, né? Sim, tem pessoas fáceis e tem pessoas muito difíceis de entrevistar. Que a entrevista não vai. E teve alguma entrevista, assim, que você falou assim, poxa vida, me arrependi de ter sentado lá dessa pessoa, assim, que você falou, foi péssimo.
Assim, já? Com Denzel Washington e o Russell Crowe. Sério? Não que eu tenha me arrependido, mas eu tinha pouco tempo pra falar com eles. Sabe, de falar assim, meu Deus, vai passar isso no ar, o jeito que o cara tá olhando, essa coisa de deboche. Eles foram legais comigo. Só que eles foram legais no tempo que foi estipulado. Então foi estipulado 6 minutos, eram 6 minutos que eu tinha que falar. Só que eu levei um presente pra eles. Aí eu levei um livro legal pra eles, um livro da Floresta Amazônica e tal. Eu levei pra eles e levei um CD do Tom Jobim pro Denzel Washington, ele super agradeceu. Só que os caras, a produção tava contando o meu tempo. Então quando chegou, eu tinha 4 minutos pra fazer a entrevista. Eu falei, meu Deus, eu vim até Nova York pra fazer uma entrevista com 2 caras. Porque quando você entrevista uma pessoa é uma coisa. Quando você entrevista 3, as Panteras, por exemplo, são 3 ao mesmo tempo. São 3 falando em inglês o tempo todo, você tendo que interagir o tempo todo. Você tem que ter muita rapidez nisso. Então eu me treinei pra isso. Assim, eu treinei com o tempo pra ter essa habilidade. E acho que hoje é uma coisa que eu tenho uma certa habilidade pra fazer. Você foi âncora da... Bloomberg, é. Como que foi pra você ser âncora, meu, imagina. De uma TV de negócios. Foi muito chato. Chato? Foi muito chato, porque assim, eu fui pra lá porque eu queria trabalhar em Nova York. Eu queria morar em Nova York. Por que você queria morar em Nova York? Porque Nova York é onde tudo acontece. Eu voltei a ser uma foca na Bloomberg. Eu voltei a aprender, a gente tinha curso de negócios, vários cursos de negócios. Eu falava de bolsa, falava não sei o quê, mas era uma coisa que pra mim era muito chata fazer. Eu não gostava, porque é tudo muito mecânico. A bolsa sobe, a bolsa desce, o país tem um problema político, a bolsa cai, não sei o quê. É sempre a mesma coisa. Eu achava muito chato tudo aquilo. Tem gente que adora. Eu nunca gostei. Então eu saí de lá... Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 1 ano. Ah, um tempo... Não, pouquinho. Fiquei pouquinho. Tempo pra aprender bem o inglês, né? O que mais eu trabalhei foi em Los Angeles, que eu não morava lá, mas eu passava uns 15 dias por mês da minha vida. Nossa, que delícia. Você ia passear lá na Rodeo Drive. Só que chegava uma hora... E eles colocavam a gente em cada hotel. Nossa. Cada hotel, que era assim, aqueles hotel de uma linda mulher, eu esqueci o nome. Beverly Wilshire. E colocava a gente no Four Seasons e só tinha coisa boa. Era uma delícia, porque as entrevistas sempre foram nos hotéis. Então eu fazia as entrevistas nos hotéis e os seus jornalistas ficavam nos hotéis. Então eu chegava, já encontrava um monte de jornalista que eu conhecia, todo mundo se conhecia. Network. A gente ia tomar um negócio no bar e tal, muito gostoso. Era uma fase muito feliz. E quando que você fez o curso da CNN? Você ganhou um curso? Quando eu saí da Globo. Eu tava na Globo. Você foi escolhida para esse curso? Fui escolhida. Como que foi essa escolha? Foi uma seleção. Eu mandei fitas, mandei meu currículo. E aí eles me escolheram, eram 10 jornalistas de novo. Você tava na época no Globo Rural? Tava no Globo Rural, eu tive que sair do Globo Rural pra poder ir pra CNN. Então, quando eu cheguei na CNN, que foi em 97, um mundo se abriu pra mim. A gente fez estágio na rádio em espanhol, na rádio em inglês, na CNN em espanhol, CNN internacional, na CNN tinha internacional em espanhol, a CNN doméstica. Então, nós ficávamos com editores, com apresentadores. A metade do dia você ficava ouvindo palestra, uma palestra de um âncora, uma coisa assim. Sim. E a outra metade você ficava com os profissionais. E você fazia, daí no fim a gente fazia reportagens. Eram 10 jornalistas, eu do Brasil e mais 9 de outros países. E aí eu virei colaboradora da CNN para um programa que chama World Report. Não tem mais. Quando eu viajei aos 12 países, das mulheres, 144 mulheres, eu fui trabalhando. O seu livro, por sinal, aqui, olha que graça. Olha que linda a foto da loira. Essa sabe foto... que você lembra um pouco? A Paula Toller. Jura? Nessa foto, né? Não, você pessoalmente lembra muito. Não lembra, gente? Eu não acho que eu lembro muito, não. Eu acho que lembra, sim, loira. Então, o livro é um livro muito legal. Quantos países você visitou? Eu visitei 12 países, você quer falar? África do Sul, Filipinas, Vietnã, Tailândia, França, Holanda, Finlândia, Lutânia, Peru, Estados Unidos, México e Brasil. Lituânia. Lituânia. O que eu falei? Eu falei errado? Não, mas falei rápido. Falou rápido. Nossa. Então eu fiquei 4 meses viajando. Deixei minha filha, deixei marido, deixei tudo aqui. A gente falava por Skype.
e fiquei viajando. Foi uma das experiências mais transformadoras que eu tive na minha vida. Qual cultura, assim, dentre essas mulheres aqui que você achou, assim, nossa, muito diferente do que a gente, A África do Sul lida com o problema do preconceito da violência doméstica. Assim, as meninas sofrem violência doméstica e sofrem com prováveis estupros de namorados. Nossa, assim, que elas às vezes não isso. querem ter relação sexual. Fica traumatizada, né? O namorado Imagina. força isso, e isso é considerado também violência, É né? lógico, sim. Então elas lidam com uma questão feminina muito forte, que é essa. Já nas Filipinas, Vietnã, Tailândia, as famílias são muito importantes. Então a mulher é uma mulher mais submissa. É uma mulher que está lutando para ter o seu lugar ao sol. Isso eu falo nas minhas palestras, né? Eu falo sobre todas essas mulheres, sobre todas essas culturas. Já a Europa, elas chegaram muito à frente da gente. Finlândia, França, Holanda. As mulheres, elas têm uma liberdade que é fantástica. É uma liberdade de ir e vir. De assim. ir e vir. Elas têm escolas públicas maravilhosas lá para as crianças. Enfim, tudo é muito mais fácil para quem vive na Europa. Nos Estados Unidos também. Já no México e Peru, onde eu fui, que eram representantes da América Central, e Brasil também, você vê muito homem dependendo de mulher, muitos homens que bebem, muita gente, muito esse subdesenvolvimento ainda. Você vê no país e você vê entre as mulheres, mulheres batalhando. Todos os países têm os seus problemas, né? Tem seus problemas e tem o seu lado feminino diferente, né? Você vê que as mulheres, a gente tá nessa batalha aí, a mulher nos anos 80 praticamente, que começou a entrar em empresas e começou a se sobressair e tudo isso. E hoje nós estamos bombando no mundo. Estão bombando. Mas não é simples. Não é assim, lugares mais afastados de São Ganhamos Paulo. menos ainda. Isso, então, exatamente. tem muita coisa ainda que a mulher ela tem que Batalhar, que batalhar. Mas, ó, falando um pouco de mulher, mas você não acha, assim, que, por exemplo, vou falar um pouco agora. Eu acho muito legal essa coisa, o papel da mulher ser independente, tá buscando o seu lugar ao sol. Mas você não acha que, às vezes, também, as mulheres, elas deixam de ser, assim, aquele lado de ser feminina, de ser cortejada, com medo de perder isso? Você não acha que tá um pouco o mundo assim? Então, na Europa você vê muito isso. A mulher menos feminina. Nos Estados Unidos também, a mulher menos feminina. Eu acho que o grande equilíbrio vai ser quando a gente conseguir, né? Eu acho que o grande barato vai ser quando a gente conseguir esse equilíbrio. De você não ser tão masculina. Exatamente. E você não ser tão feminina ao ponto de você largar o que você quer fazer na vida. Tanto que você já ouviu falar, as brasileiras são tudo, a mulher latina é tudo, e não sei o quê. Os homens americanos falam, eles adoram arrumar mulher que é de fora dos Estados Unidos ou fora da Europa. Eles gostam, porque muitas vezes. Tem essa coisa de ser romântica. A gente cuida. Entendi. Então. E você trabalhou com a gente lá no Amauri. Trabalhei. Eu lembro muito bem que você fazia. E você continuava a fazer as entrevistas pra ele também, Continuava, né? Você fez muita entrevista muitas. internacional, né? Fiz muito internacional pra ele, porque eu sempre produzia essas entrevistas. Eu sempre que tive os contatos, eu ia atrás e tudo. Então eu trabalhava meio como produtora também, o que é muito bom. Isso que eu te falei, eu sempre gostei de controlar. Porque você põe a mão na massa, você produz o que você quer fazer. Então, né? Como eu sempre fui repórter a minha vida toda, então, pra mim é natural que eu vá atrás e que eu faça a certa produção do que eu quero fazer, entendeu? Você gosta mais de trabalhar de repórter do que apresentadora, por quê? Eu gosto mesmo. Sei. Eu gosto. Assim, esse trabalho do Mulheres que Brilham foi um trabalho de reportagem. Eu fui entrevistar essas mulheres como repórter. Eu acho que eu nunca vou deixar de ser repórter. O repórter é aquele que vai atrás da notícia. É aquele que vai atrás das coisas, é aquele que quer descobrir. E esse espírito eu nunca vou deixar de ter na minha vida. É uma coisa que nasceu, tá no meu sangue. Então, esse lado repórter que eu tenho, acho que nunca... Quando você é entrevistador, você também é repórter. Sim, né? sim. Você é repórter. Você pesquisa, você Agora, vai eu a gosto fundo. assim, você fala pra mim, pega a sua mala, vai pro Camboja amanhã, ou agora, Olha com a que mulher sua roupa. corajosa. Com a sua roupa do corpo, eu vou. A única coisa que me prende mais É a sua filha? É a minha filha. Você tem filho, você sabe disso. É a única coisa que me prende. E assim, a gente entrando nessa questão de filho, assim, você demorou um pouco pra tê-la, né? A sua pequena, Lara, a Lara.
Por quê? Medo? Você estava muito trabalhando, você estava bombando, estava trabalhando muito, e por isso que você... Não teve tarde. 34 anos você teve sua filha. Não foi tão tarde assim. É que às vezes É que as mulheres... pra hoje, né? Atualmente não é tarde que as mulheres têm com 48, 45 não é tarde, 34, e tal. super jovem. Mas eu poderia ter tido mais cedo. Né? Eu poderia ter tido com 29, 30 anos e tal. Mas eu não quis porque eu tava trabalhando muito. Eu viajava muito. Depois de 3 meses que eu tive a minha filha, eu fui fazer o Oscar pela TNT lá em Atlanta. E aí tive que deixar um bebezinho de 3 meses. E você não amamentava? Que eu tive muito pouco leite. Eu amamentei 1 mês, mais ou menos. Depois ela foi com o leite, esse leite pronto mesmo, instantâneo. E ficou forte, e não pega nenhum resfriado, e é ótimo, e estamos aí, entendeu? Então, essa coisa da amamentação, pra mim, defendo a amamentação demais. Eu acho que a mulher tem que amamentar. Mas se você não tem leite por algum motivo, então... É lógico, não, a gente tem recurso, sim. Mas é verdade que você ficou com depressão pós-parto? Tive. 40% das mulheres têm depressão pós-parto por causa dos hormônios. Então, pode ter sido um fator hormonal, pode ter sido um fator psicológico, emocional. Eu fiquei uns 6 meses. Pois é, a gente sabia. Fica. Mas eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu ia andar no Ibirapuera pra queimar caloria e tal. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse bebê? Eu não sabia, eu falei assim, o que eu vou fazer com esse bebê na minha vida agora? Jura? Como que eu vou fazer? Como que eu vou viajar? Como que eu vou fazer? Então, assim, pra eu me adaptar a essa nova vida, foi muito difícil. E isso que eu ia falar pra você, eu faço um alerta pras mulheres. Quando já percebe que você vai ficando deprimida, chorando, que você vai olhando pro teto e você fala assim, ai, meu mundo eu não tenho saída, eu não sei o que fazer, meu Deus, me salva, né? Procura um médico. Você procurou um médico? Procurei um médico, tomei remédio por uns 6 meses e fiquei totalmente normal, fiquei ótima. Então eu tive depressão pós-parto, as mulheres têm depressão pós-parto, muitas delas não aceitam, não querem ver isso, e aí o casamento acaba, tudo acaba, a vida vira um inferno. Tem mulher que joga bebê no rio. Deus me livre. A gente... Já viu essas histórias no noticiário? Quantas histórias tem dessas? Nossa, é horrível Então isso. a mulher tem essa transformação hormonal e ela tem que ficar atenta. A mulher tem que ficar atenta, porque não é fácil. Ai, lindona, foi tão legal falar com você. Ai, que bom! Nossa, muito... Eu também gostei muito de falar com você. Nossa, foi muito legal saber. E você agora, vamos falar agora, só para encerrar, do seu programa que você faz junto com a Solange Frazão, a Mônica Carvalho, a Vanessa Jackson, e a Suzy Rego, exatamente. A gente faz na internet, chama Mãe é Tudo, o hashtag é Mãe é Tudo e Instagram Mãe é Tudo Oficial. Nós falamos de vários assuntos de mãe. Você tá até convidada para ir um dia lá para falar de assuntos de maternidade, dos filhos, desde lanche do filho até meu filho viu uma cena de sexo na TV. O que eu faço? Né? Aí vocês discutem esse assunto, essa pauta do dia. Discutimos, damos ideias para as mulheres, falamos com elas e tal. É muito bacana. Isso na Record News, que horário? Na Record News. É toda terça-feira às 10h30 da noite e todos os domingos às 9 da manhã. Então não tem, quem não pode ver à noite... Pode ver no YouTube domingo, também. E pode ver no YouTube. No YouTube também. Que é o Mãe é Tudo. Mãe é tudo. Gente, mãe é tudo. Não é mãe? Mãe não é tudo? Mãe é tudo na vida da gente, né? Este título, acho que descreve exatamente o que é uma mãe. Mãe é tudo na vida da gente. É verdade. Lindona, Daniela, adorei. muito obrigada. Eu também adorei. Tudo de bom. Gente, ela é maravilhosa. Adorei falar com você, lindona. Um super beijo, obrigada, viu? Ela é muito divertida, inteligente, né? Bonitona, né, Silvio? Ela é demais, meu bem.